Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Jacerla Letícia, mas podem me chamar de Jace. Eu resolvi fazer esse canal porque é uma forma de desabafar e, assim, hoje é dia 19 de dezembro de 2021. Provavelmente amanhã já estão chegando as visitas aqui em casa e não teria mais outro dia para fazer esse vídeo. Eu não queria estender isso para 2022. Eu vou contar, como vocês viram aí no título do vídeo, vou dar o meu relato do meu o aborto retido que eu tive, né? O processo de curetagem que eu passei. É porque a câmera aqui, mas eu vou ficar olhando aquilo. Eu vou tentar explicar a vocês o que eu me recordo. Fazem pouco mais de 3 meses que aconteceu. Só que tem muita coisa que eu acho que a mente da gente vai bloqueando pra não ter acesso a essas informações constantemente. Então eu vou tentar explicando e depois, se eu souber editar, eu vou colocando as fotos acompanhadas com os vídeos. Enfim, eu fiquei grávida em junho desse ano, só que eu não sabia. Eu vim descobrir no iniciozinho mesmo de julho. Tava passando por todo um processo e como minha menstruação era sempre assim desregularizada por causa dos cistos, eu não desconfiava, mas desde esse momento Deus começou a colocar no meu coração, compra um teste. Aí eu já tinha feito vários testes, a gente já estava tentando, inclusive, engravidar um bom tempo, depois de receber vários diagnósticos, que se vocês quiserem eu faço um vídeo só disso também. E nisso eu fiz o teste, descobri que estava grávida, já iniciei imediatamente o pré-natal e tudo. E aqui eu tô com a minha primeira ultra que eu fiz. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas quando eu fiz a ultra eu já tava com 6 semanas de gravidez. E com as 6 semanas que eu acreditava que... Na verdade eu entrei ainda sem acreditar que tava grávida, né? Que eu fiz o teste de farmácia, deu positivo, fiz outro, deu positivo. Fiz de sangue, deu positivo, mas pra mim era tão surreal aquilo que tava acontecendo que eu só acreditava com a ultra. E quando eu vi, já mostrava o coraçãozinho batendo. Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem aqui, ó. Tá vendo os batimentozinhos? Era bem pequenininho. E aí, isso foi em julho. Julho, agosto, no finalzinho, no início de setembro, que foi no finalzinho de agosto pro início de setembro, eu comecei a ter muito mal-estar. Eu passei 3 meses apenas grávida. E mesmo nesses 3 meses eu ficava muito enjoada, eu vomitava muito. Eu sentia muito mal-estar, que eu achava que também era normal. Mas eu também sentia muita dor, sentia muita cólica, muita cólica. O médico me passou Buscodu pra cólica. E quando a gente se mudou de escada pra Ipojuca, eu comecei a passar muito mal. Só que em escada tava tendo surto de dengue. E quando a gente chegou aqui nessa casa nova, tinha muita muriçoca, muita coisa. Aí eu comecei a achar que podia ser sintomas de dengue. Eu comecei a ficar com muita dor de cabeça. Febre, me deu febre a noite toda e muito mal-estar e muita dor no corpo. Começou a ficar uma dor no corpo tão grande que eu não conseguia andar dentro de casa. Eu andava toda me arrastando, sentindo muita dor. E aí veio o susto. Acredito que foi dia 1. Começou o sangramento, ou foi dia 31, uma coisa assim. Começou o sangramento. Sangramento pouco. Parecia uma borra de café. E às vezes ficava mesclando entre essa cor e um rosinha. Essa cor e um rosinha. E daí eu já sabia que tinha alguma coisa errada. Mas continuei tomando o remédio que o médico passou. E em repouso absoluto. Fiquei num jeito que eu tomava até banho pra tomar, eu tomava sentada. Não levantava pra mais nada. Era cama e banheiro. Cama e banheiro. E aí a gente tava esperando parar o sangramento, só que não parou. No outro dia continuou e às vezes vinha bem mais. Então eu comecei a ficar muito desesperada, chorei muito. E no primeiro dia do sangramento, assim que eu vim, a gente aqui em Pojuca, a gente foi no hospital que tem daqui. Foi o meu sogro e meu esposo. Quando a gente chegou lá, aí a médica foi fazer o toque.
que o meu médico, obstetra lá de escada, tinha dito que não era pra fazer toque, não sei o que, não sei o que, e eu fiquei já traumatizada daí. Só que ela disse que era necessário pra ver se eu tava tendo um aborto espontâneo ou se era alguma outra coisa que tava acontecendo. Então a gente fez o toque e aí ela disse que meu colo do útero tava fechado e que não havia risco de aborto, só que assim, eu já sabia que existia o aborto retido. E acredito que ela, como médica, deveria ter me dito pra assim, caso acontecesse, que aconteceu, eu já ficar mais preparada. Mas não, ela foi dizer que me passou uns exames de dengue pra gente investigar e, enfim, eu saí de lá um pouco mais tranquila, porque ela disse que o colo estava fechado e que não era nada com o bebê. Mas aí eu não senti melhora. Ela ia passar pra mim de pirona na veia, mas eu não quis, por recomendação do outro obstetra. E aí, no outro dia, minha família já todo mundo em oração. E enfim, gente, eu espero que eu não chore. Nesse vídeo que eu já vou falando assim, já vai me dando um... E aqui também tá a minha cadernetazinha de gestante. Ai, meu Deus, só deu tempo de fazer um pré-natal. Tem aqui tudo, o teste, ó, cadê aqui? O positivo, eu guardei tudo. E enfim, só que nisso o sangramento não parava. E eu comecei a ficar muito mais desesperada. E a médica tinha dito também que o problema seria se o sangue viesse vermelho vivo. Só que, gente, não é normal, né? Ainda mais seguido de muita dor. Aí eu fui, falei com a minha mãe de novo, mandei foto pra ela, tava no nível, eu chorava tanto, tava tão desesperada. E ela disse, eu tô indo aí te buscar. Ela pegou meu tio em Palmares, meu tio pegou ela, né, meu tio tava em Palmares, pegou o carro e veio embora com ela. Pra gente ir, porque aqui não tava fazendo ultrassom. Em Escada tem os dias de fazer. E aqui em Pojuca eu não conhecia nada, também era sábado, tava tudo... Enfim, aí a gente foi pra Palmares. Quando cheguei em Palmares, fui lá na clínica São Lucas, eu acredito. E fiquei esperando, né, pra fazer a ultra. Só que eu já sabia. No meu coração eu já sabia e Deus já tinha me revelado em sonho. Mas a gente não quer acreditar, a gente não quer aceitar. E antes mesmo de entrar no consultório eu fiquei, meu Deus, eu vou entrar ali grávida, mas eu não estou preparada para sair dali sem estar grávida. Então, quando faltava um pouquinho para me chamar, eu olhei para minha mãe e disse, mãe, a senhora tá preparada? Eu disse, porque eu não tô. A mãe já brigou comigo lá e já fez assim, menina, a gente tem que ter esperança, tem que ter pensamento positivo, não sei o que. E a gente entrou pra fazer a ultra. Quando a gente entrou, o doutor ficou lá, mexeu pra um lado, mexeu pro outro, eu vi. A ultra tá ali guardada, mas eu não gosto assim de estar mexendo, porque toda vez eu fico muito emotiva. Mas se eu não conseguir deixar a ultra passando aqui nas fotos enquanto eu tô falando, eu vou deixar no final do vídeo. E ali eu vi a cabecinha, eu disse, ai meu Deus, cabecinha de mamãe. Já tava com bracinho, com perninha, com tudo. Porque eu já tava com 12 semanas. Só que eu não vi o batimento igual eu vi na primeira ultra, que era bem pequenininho, mas eu já via bastante batimento. Só que ali a gente se agarra, tipo, eu que não tô vendo. E aí, depois de um longo tempo, o doutor analisando tudo, eu expliquei pra ele que eu tava com sangramento, e enfim. E no final, ele olhou pra mim e ele fez, olha, o seu bebê tá aqui, mas infelizmente ele tá sem vida. Não tem batimentos. E daí, foi só um apito que eu escutei no meu ouvido e não escutei mais nada. Já desabei ali mesmo, já comecei a chorar. E eu realmente parecia que era um eco, assim, na minha cabeça, que eu não conseguia entender o que ele estava falando. Mãe ainda conversou com ele, eu não entendia. Na hora que ele me liberou, eu fui pro banheiro e dali eu já me acabei no choro. Eu lembro que eu ainda consegui ligar pro meu tio, pra ele levar a gente pro regional, pra ver o que era que ia ser feito a partir dali, né? Se eu ia pra casa esperar, se eu ia fazer algum procedimento. E quando a gente chegou no regional, a gente primeiro são 2 alas que tem. E me encaminharam para a segunda, que era essa ala de gestantes e tudo. E eu lembro que no caminho, quando entre uma ala e a outra, na metade eu não consegui.
eu fiquei pensando. Ai, é difícil lembrar. E não sei se eu vou cortar, se eu vou saber editar. Mas ali eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que vai acontecer? Porque ali eu sabia que eu ia entrar e possivelmente eu já ia sair sem meu filho. Então eu entrei no choro que eu quase desmaiei ali mesmo. Eu entrei no choro, eu gritava, eu urrava de tanta dor que eu sentia dentro de mim. E foi quando minha mãe parou, olhou pra trás e disse a mim, eu não aguento ver você assim. Aí a gente se abraçou, eu chorei muito. Minha mãe foi muito forte o tempo todo, o tempo todo. E eu sempre tive essa imagem mesmo da minha mãe. Ela nunca, mesmo quando o mundo dela também desabou, ela nunca deixou a gente desabar junto com ela. Ela sempre segurou a barra dela e a de todo mundo. E ali a gente seguiu, foi pra outra ala, enquanto a manhã tava lá com a mulher resolvendo as questões pra poder entrar e ser atendida. Eu tava lá ainda morrendo de chorar, ia no banheiro constantemente. E enfim, aí chegou a minha vez de ser atendida, fui, o médico fez mais outro toque, aí disse que o colo do útero continuava fechado e pelo tempo da ultra, tudinho, ele fez, olha, você vai ter que ficar internada. Só que a gente não tinha levado nada pra ficar internada. Aí minha mãe liga pro meu tio pra levar ela pra casa e ela buscar umas coisas pra mim. E lá eu lembro que eu ainda pedi pra ele me explicar o que era que ia acontecer. Ele disse que ia fazer a curetagem, eu pedi pra ele me explicar como era esse processo também. E esperei um tempo naquela sala e segui. Só que o pior pra mim de tudo é que eu fiquei na mesma ala que as mulheres ganhavam bebê. Então ali pra mim já começou a ficar um trauma muito grande. Eu lembro que quando eu entrei, tinha uma pessoa super comemorando. Meu Deus, nasceu, não sei o que, não sei o que. E ali pra mim, cada vez que eu escutava aquilo, era uma dor, uma dor. E enfim, eu segui pra ala que eles chamam PP, que eu acho que é pré-parto, uma coisa assim. E nesse quarto ficou só as pessoas que tinham perdido. O que foi menos mal, porque se deixasse a gente lado a lado de uma pessoa que tava ganhando neném, eu acho que ia ser uma dor extremamente maior. E ali, quando eu entrei, a enfermeira já me deu uma bata pra eu tomar banho, me deu um sabonete líquido que eles têm lá no hospital. Eu fui, tomei banho. E nessa ala, quem tá lá não pode ficar sem nenhum acompanhante. Pode ser homem ou pode ser mulher que fique com a pessoa lá, mas não pode ficar sozinha, por causa dos procedimentos. Aí manhã foi buscar minhas coisas em casa e as coisas dela pra ficar comigo, porque a gente ia ficar lá, eu ia ficar lá internada. E quando manhã tava ausente, já colocaram acesso com um remédio que eu não lembro o nome, mas que é pra começar a expulsão o neném. E colocaram também a primeira aplicação de um remédio que eu acredito que é misoprostol, que são os comprimidos que são aplicados na vagina para induzir o parto. E aí são 4 comprimidos por aplicação. E eu nunca tinha visto um comprimido tão grande na minha vida que, enfim. Só que na primeira aplicação ainda tava de boa. Depois da primeira aplicação, eu comecei a sentir muita cólica, muito mais do que eu já estava sentindo. Minha barriga já estava dura, já estava uma dor insuportável. E a enfermeira perguntou se já tá com dor, e eu disse sim, e ela fez então, isso é a contração. Aí ela fez a cada contração que vinha, quando você sentia aquela dor bem forte, você faz uma forcinha, porque às vezes quando a gente espelha o feto assim, não precisa ir pra cureta. E aí eu ficava naquela força, mas começou muita dor. E no outro dia, pela manhã, toda vez que a gente fazia essa aplicação desses comprimidos, tinha que ficar 6 horas deitada. Não podia levantar pra fazer xixi, pra se sentar pra nada. Eram 6 horas deitada. E aí eu coloquei de noite e fiquei até o outro dia de manhã. Quando foi de manhã que eu fui no banheiro, eu lembro que eu fui fazer xixi e na hora eu senti descendo aquilo. E começou a me dar um desespero muito grande, porque o que eu esperei foi um coágulo de sangue. Mas eu nunca tinha visto uma coisa daquela. Era do tamanho da minha mão. Quando minha mãe pegou assim, que ela pegou
no papelzinho pra ver se era o feto ou se eram os coágulos de sangue, eu comecei a passar muito mal, pensando que era o meu bebê ali, fiquei passando mal, passando mal, passando mal, mas eram os coágulos. O meu colo do útero ainda estava fechado. Aí nisso vieram. Cada plantão eram 2 ou eram 3 médicos, cada médico fez o toque em mim. Iam passando mais aplicações, eu andava de um lado para outro, eu me acocorava, eu ficava fazendo esses movimentos, esses exercícios para estar estimulando. Só que o colo do útero não abria. E toda vez que a gente fazia a aplicação desse remédio, a gente tinha que entrar em dieta zero. Então eram horas, eu passei quase um dia todo sem comer. Quando eu comia, eram 3 bolachas contadas e um copo de suco ou um copo de leite. Sempre assim. Então comecei a ficar sentindo muito mais dor e cada toque e cada aplicação começavam a doer mais porque eu tava com contração. Eram muitos toques por dia. Eu digo que eu não tenho noção de quantos toques eu levei. Eu realmente não tenho noção, porque todos os médicos de lá me fizeram toque. E eram muitos toques. A cada aplicação eram toques e toques. E às vezes 2 toques, assim. E cada pessoa tem... como é que eu posso dizer? Cada médico é diferente. Tem uns que eram mais até gentis e outros eram totalmente bruto. E isso me machucava. E cada aplicação dos comprimidos, que eram 4 por aplicação, quando a enfermeira passava um por vez, que tinha que deixar lá bem perto do colo do útero mesmo, era como se aquilo tivesse me rasgando internamente. Então foi muito dolorido, foi uma dor que eu achava que eu não ia aguentar. E teve uma hora no toque que fizeram, acho que já foi no segundo dia isso. Meu colo ainda estava bem fechado, foi muito resistente. E eu quase desmaiei. Eu lembro que eu perdi realmente a consciência, assim, que foi uma dor tão forte que aí a médica suspendeu nesse dia as aplicações do comprimido e passou o remédio na veia pra mim também. E pra eu dormir, pra eu apagar, porque eu senti tanta dor que ali... Eu lembro que manhã ainda saiu da sala, foi procurar saber como é que eu fazia uma cesárea pra acabar com aquilo, porque meu colo não tava abrindo. Então, teve gente lá que nem precisou colocar o remédio. Teve gente que colocou o remédio apenas uma vez e o colo já abriu. Eita, peraí. E teve gente que, com apenas uma aplicação, né? Feito eu falei, fez a aplicação e já ia diretamente pra sala. E aí foi quando a médica explicou amanhã que, como o feto já estava sem vida há alguns dias, a cesárea era a última opção, porque quando você está fazendo assim, ele pode se despedaçar, já está alguns dias sem vida, pode contaminar também a pessoa, né? E enfim, foi muita complicação. A gente tentou ver um hospital particular também. Só que em todos que a gente ligava, além de ser extremamente caro, 5, 6, 7 mil, era a mesma coisa. Ia ter que ser feito o toque, ia ter que ser feito a aplicação dos comprimidos e esperar. Não tinha que ser feito. Então a gente continuou. E nisso eu já tava sem forças, eu ainda postava algumas coisas quando eu tava bem, assim, no Insta e tal, pra realmente relatar o que tava acontecendo, porque eu sempre vi esse processo como um testemunho. E eu sempre achei que eu iria usar aquilo algum dia na minha vida como um testemunho. E aí, eu lembro que eu ainda liguei pro meu esposo por videochamada, porque quando entrava uma pessoa, só podia sair com 24 horas. Então, o Geraldo ele não podia ficar lá comigo, ele tava trabalhando e foi, enfim. E eu lembro que eu liguei pra ele chorando muito, pedindo que aquilo acabasse logo. Eu estava no nível de dor física que eu literalmente nunca imaginei na minha vida, nunca. E quando as enfermeiras olhavam pra mim, teve uma que quando foi colocar o comprimido de novo em mim, ela fez: mulher, eu tô com tanta dó de fazer isso contigo, eu não aguento mais. Médica não tava mais aguentando, enfermeira, uma enfermeira saiu de um plantão, veio várias, depois ela voltou de novo, ela fez: eu não acredito que tu ainda tá aqui. E a gente lá, né, passando todo esse processo. E
com essas aplicações, essas coisas que estavam acontecendo, eu fui perdendo literalmente as forças. E eu só dizia, meu Deus, eu vou morrer, porque foi um extremo de uma dor física. Eu realmente posso dizer da minha vida até hoje, que eu tenho 24 anos. Eu nunca passei por uma dor tão grande como foi esse processo da curetagem. E quando eu digo isso, eu não quero assustar ninguém, porque é feito, eu digo, tem gente que tem um aborto espontâneo, nem precisa passar por nada, vai pra casa e o corpo mesmo expulsa. E tem gente que é apenas uma aplicação, tem gente que só no remédio na veia, nem precisa dos comprimidos. E já consegue. Aí, enfim, foi muito processo, muita dor, muita agonia, muita agonia. E no último dia, eu passei 5 dias internadas. No penúltimo dia, eu já não aguentava mais. Eu disse, então, meu Deus, que o Senhor me leve, eu não aguento, eu não aguento. Eu lembro que uma menina que tava, a irmã da menina que tava me acompanhando do lado, vinha fazer uma massagem na minha barriga, orava por mim lá. E ela disse assim a mim, mulher, pede pra Deus te ajudar. Só que eu tava num processo de tanta dor. E a pior dor do meu coração era passar por tudo aquilo, feito me diziam, isso é pior do que um parto normal. E sair dali sem o meu bebê. Então eu não aceitava o que estava acontecendo. Era como se eu não raciocinasse. Mesmo depois de todas as aplicações de comprimido, de remédio na veia, de tox e tudo, e ali eu sabendo o que eu estava ali para fazer, era como se um milagre ainda fosse acontecer. Então eu não aceitava. Eu lembro que eu olhei pra ela e disse, mas Deus não quer me ajudar. Então, naquele momento, eu lembro que eu me senti abandonada por Deus, porque eu não entendia o porquê de eu nunca ter podido engravidar. E quando eu pude, o Senhor tirou de mim. E ali eu lembro que mãe ficou já diz isso, não sei o que, e mãe orando o tempo todo. E enfim. Aí eu lembro que eu também tava com muita fome, porque era nesse negócio de dieta zero. E os médicos diminuíram o tempo. De 6 em 6 horas passou a ser de 3 em 3. E depois de 2 em 2 horas. A colocar os comprimidos, a aplicação dos comprimidos. E aí, além de muita dor, teve uma hora que eu não sentia mais nem a dor da contração, de tão em cima que eram os comprimidos um do outro. E aí eu fiquei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu já tinha chegado no meu nível. E aí quando o médico veio pra fazer o toque de novo, a enfermeira falou, olha, tem a quantidade de aplicações. Depois que ultrapassar essa quantidade dos comprimidos, a gente vai ter que ver uma cesárea. E eu já tinha feito aplicações de 32 comprimidos. Então foi algo que, assim, quando eles iam colocar os comprimidos, os outros não tinham nem se dissolvido, ainda estavam quase inteiros. E eu sentia, e foi um por cima do outro, e quando fez a aplicação dos últimos 4, que completou o total de 32, aí eu disse a mãe que eu não conseguia mais enxergar o que ia acontecer, porque eu não estava mais aguentando. E aí o médico estava para vir. E esse foi o médico que mais demorou para chegar na sala, porque estava atendendo outras mulheres, estava fazendo parto de outras mulheres, as mulheres que chegavam na triagem também. E quando ele estava para vir, eu fiquei lá, mãe, meu Deus, que seja agora de noite para fazer esse procedimento, que seja hoje, a gente já não aguentava mais. De cansaço, de dor, manhã também lá, sem aguentar me ver naquela situação e estar naquela situação. E quando ele chegou ainda com muita dor, porque eles analisavam se você estava expelindo coágulo, tudo. E quando ele fez o toque, que eu ali quase morri, ele disse que o colo do meu útero estava pouco aberto, que dava para fazer o procedimento forçado, mas que se não abrisse mais ia ter que ser feito assim mesmo. E aí, não, o último não. Antes da última aplicação, veio esse médico, que ele era um médico mais novo. Ele foi disse isso, que estava abrindo, mas que se fosse fazer a cureta ia ser forçado. Aí ele fez, vamos colocar os 4 últimos e vamos ver como vai ser de noite. E aí foi que veio esse, que a gente ficou, meu Deus, tem que ser agora.
E quando ele veio, o médico, que ele tocou, eu já fiquei, ai meu Deus, ele vai dizer que não, e eu não vou mais suportar isso, eu não vou. E quando ele terminou, ele fez, olha, o dessa dá, peça uma sala pra ela. Pronto, ali eu já me acabei no choro, porque eu fiquei, no mesmo tempo que eu dizia, ai meu Deus, e porque eu pensei que eu ia fazer o vídeo agora, porque eu tava bem. E quando eu ficava, meu filho, ajude sua mãe. Quando eu digo filho, gente, não é que era um menino, não, é que é o bebê, entendeu? Eu ficava ajudando a sua mãe pra sair logo. Era ao mesmo tempo que eu não queria. Eu dizia que todo esse processo do meu corpo tá fechado era porque não aceitava a perda. Assim como eu também não aceitava. E ali foi pedida a sala pra mim. Eu já tinha tomado banho, tudo. E eu comecei a ver mãe chorando muito. Mãe saiu da sala chorando, me deixou lá. Depois voltou, foi fazer uma oração. Aí eu olhei pra ela e fiz: mãe, ora por mim. Ai, gente. Porque era um desconhecido que eu tava entrando e eu não achava que eu fosse aguentar. Não porque é um procedimento sobrenatural e tudo, era por tanta dor que eu tava passando. Eu achava que essa experiência que eu tava tendo com Deus era pra encerrar ali. E na verdade, nesse dia eu queria que tivesse encerrado ali, porque a minha vida naquele momento não tinha mais sentido. Então, enquanto a mãe estava fazendo a oração antes de eu entrar na sala, enquanto a minha mãe, tudo que pedia era pra eu sair de lá bem e tudo, a única coisa que eu consegui pedir a Deus era, Senhor, que Ele me recebesse junto com o meu filho. E dali o maqueiro não veio, aí a sala onde eu tava era 2 quartos depois da sala da cureta. Aí a enfermeira perguntou se eu conseguia ir andando, eu disse que sim, eu andava toda coisada. E mãe me levou até a porta, eu ainda dei um abraço nela e entrei. Aí quando eu entrei, de bata só, e eles dão um absorvente que parece uma fralda descartável. Aí eu tirei, né, o absorvente, deitei. É como se fosse um parto realmente. Você coloca assim as duas pernas, eles amarram suas pernas, suas mãos, coloca aqueles negócios no peito para controlar os batimentos e o oxigênio. Aí eu lembro também que meu braço estava bem inchado já. Eu até esqueci de falar isso. Meu braço inchou bastante porque minha veia coagulou. Aí foi remédio pra ver e tudo. E na hora que eu cheguei lá, a enfermeira ainda ficou achando ruim. Ai, nem lavaram o excesso dela, não sei o que, porque o sangue tava totalmente coagulado. O meu braço inchado. E a anestesia era pelo coisa. Só que a primeira anestesia não pegou. E dali o anestesista chegou, ficou falando comigo, não sei o que, e o médico chegou em seguida. Eu fiquei, ai meu Deus, que nervoso ele vai fazer, e eu não vou ter dormido. Só que foi muito rápido. Eu senti uma dorzinha e senti uma coisa assim, bem gelada, que era a anestesia entrando. E aí eu apaguei. Quando, graças a Deus, não senti nada, nada. Não vi quando começou e nem quando terminou. Eu só lembro de abrir os olhos, ver todo mundo embaçado, eu não enxergava ninguém, e perguntar o que era. Aí eu lembro da enfermeira me explicando, olha, a gente terminou o processo, não sei o que, você vai ficar aqui 30 minutos, porque tem que ficar 30 minutos na sala caso aconteça alguma coisa, e depois você volta pra sala, o quarto onde você tava. Aí lá eu fiquei perguntando o que era. Todo mundo que chegava perto de mim, eu não via rosto, não via nada, só perguntava o que era. Aí o médico chegou perto de mim, começou a alisar minha cabeça e dizer que pelo tempo que tava lá, assim, já sem vida, tudinho, e ele disse que quando tira, o bebê saiu como se fosse uma massa e não dava pra ver o que era. Aí eu só lembro de ter dito assim, não sei o que. Quando eu cheguei aí fui, me levaram pra o quarto depois. Aí eu lembro que eu tava com muita vontade de fazer xixi, só que manhã não disse que não era pra eu falar, pra não dar gases, não dar não sei o que, não dar dor, porque tem gente que quando levanta a cabeça por causa da anestesia, vomita, tudinho. E eu só lembro que eu sentia
o povo tocando aqui em mim, tocando no meu pescoço, tocando no meu pescoço. E aí, eu sem entender, né? O pessoal, todo mundo tocando no meu pescoço, tudinho. Aí eu lembro que manhã quase deu uma tapa em mim, eu querendo falar pra ela, dizendo que eu queria fazer xixi. E ela, não fale não, abaixa a cabeça, não sei o quê. Aí ela, depois eu consegui fazer o gesto assim, eu não lembro se eu falei xixi, alguma coisa assim. Ela colocou aquela paradeira embaixo de mim e eu fiz xixi. Por causa do soro, da anestesia e tudo. Eu sei que eu tomei acho que uns 8 soros. Tomei não sei quantos remédios na veia, fora os 32 comprimidos e enfim. E aí, depois disso, eu lembro de acordar no outro dia, senti ainda uma cólica e um pouquinho de ardor lá na região, porque a curetagem é um procedimento de raspar internamente, né? Então ele tira tudo, tira o saco gestacional, ele faz uma limpeza mesmo. É feito, o médico disse a mim, ele fez ali, é uma ferida aberta que fica. Por isso que não pode você ter relações, não pode você tentar engravidar logo em seguida, porque é todo um processo. E dali a gente esperou, a mãe foi e me disse no outro dia que eu tive reação à anestesia e meu pescoço e meu braço inchou. Aí eu entendi, né, que o pessoal tava tocando em mim, eu não tava escutando tudinho, eu não tava entendendo. Aí a gente ainda teve que ficar lá 24 horas de observação, caso aconteça alguma coisa, porque tem gente que tem hemorragia, e enfim, graças a Deus eu não tive nada. Eu só lembro que quando eu acordei assim, que eu tomei banho, eu comi muito. Manhã eu ficava aguardando os pão que chegava lá, porque eu não comia e a comida dela era diferente da minha. Porque eu comia uns 3, 4 pães na hora, e com 24 horas, ou foi mais um pouquinho, um dia e meio, uma coisa assim, eu tive alta. Então, dia 13 eu descobri que o bebê estava sem batimentos e dia 5 ou foi 6 eu fiz a cureta. O que eu quero dizer com esse vídeo feito eu disse, eu não quero assustar ninguém quanto a esse processo, mas eu também queria contar o meu relato, porque quando aconteceu comigo eu fui ver muitas pessoas e foi totalmente diferente do que eu passei. O hospital é maravilhoso, não tenho o que falar, sempre tem, né, uma pessoa que atenda a você mal, mas seja ou público ou particular. Os médicos também foram perfeitos, tinha médico que chegava e quando ia fazer o toque, parecia que estava fazendo um toque no animal, porque sem decência nenhuma, assim. E também já tinha médico que, olhe, eu vou fazer o toque, olhe, não sei o que, com todo o cuidado do mundo. Mas, enfim, e dizer que hoje eu posso dizer assim, que não é que eu aceite, mas hoje eu tô mais conformada. Inclusive, foi uma das coisas que Deus tratou comigo e que usou pessoas para me dizer que eu me conformasse, porque foi a vontade dele. No momento a gente não aceita, na hora que acontece, a gente pensa que são palavras que desejam pra gente, a gente pensa que foi alguma coisa que a gente fez de errado, que foi muito que eu me culpei, porque quando eu engravidei eu tava passando por uma fase na minha vida e eu acho que Deus me deu meu bebê para que eu visse isso também. Se o lugar que eu estava era onde eu queria estar, se o que eu estava fazendo com a minha vida era o que era para mim, porque estava com problemas em totalmente todos os sentidos. Inclusive, quando eu engravidei, eu fiquei, meu Deus, foi uma coisa tão maravilhosa, mas eu fiquei, nesse momento, Jesus, agora. E Deus trata com cada um de formas diferentes. Entender, eu já tentei, mas se eu tentar entender, a gente sente que vai enlouquecer. Ninguém entende Deus, ninguém entende os planos dele. Mas desde o primeiro momento que eu soube que eu estava grávida, eu sempre entreguei a vida do meu bebê pro Senhor e foi conforme a vontade dele. Inclusive eu já tinha sonhado, eu sonhei com isso acho que menos de uma semana antes de acontecer. Eu tinha dito até a mãe, eu tive um sonho que no sonho eu era uma menina linda, com cabelo pretinho, a coisa mais linda do mundo. E quando eu pegava ela nos braços, alguém me dizia que minha filha morreu. Então eu fiquei com aquilo. Deus, ele sempre avisa a gente de alguma forma.
E assim, foi um processo, ainda é um processo. O que eu ganhei pro bebê, o que eu ganhei da minha mãe, do meu esposo, de pessoas assim, de roupinha, touquinha, eu pedi pra minha mãe deixar com ela, porque sempre que eu vi era uma dor muito forte. E o que eu trouxe pra casa foi isso. Eu tinha deixado também minhas ultrassom lá, tudo, mas eu trouxe. Inclusive eu fiz do meu teste de gravidez também, essa eternização. Eita, é pra cá a câmera. Eu vou deixar a foto também no final. E aqui também meu outro teste, o positivo. Mas as roupinhas ainda estão lá. A gente também recebeu uma palavra de não dar nada. A única coisa que eu dei foi o perfume, porque questão de validade também. Mas não me desfazer de nada. A mente da gente fica totalmente complicada, porque é uma luta de carne e espírito. Ao mesmo tempo que você tem aquela fé de que vai engravidar, que vai dar tudo certo, a sua carne só arrasta você para baixo. É aquele sentimento de não vou conseguir, vou perder novamente, ou vai acontecer isso de novo. Então, para quem tá passando por isso, ou quem passou por isso, eu sinto dizer que realmente é uma dor que não acaba. É um sentimento que não se desfaz. O que vai ficando amenizando com o tempo é essa dor muito forte que a gente sente, vai virando mais uma saudade. Hoje eu não choro muito de dor, é a saudade. Às vezes eu fico, ai meu Deus, que saudade do meu bebê, porque eu lembro da minha barriga, já perdi com 3 meses, mas já tinha uma barriguinha, enfim. E tudo que Deus faz é bom. Deus, ele é maravilhoso. Ele sabe de todas as coisas que a gente não vê, que a gente não imagina. Tudo está no controle dele. Eu aprendi muito esse ano, foi um dos anos que eu mais evoluí como pessoa. E eu não tô nem perto ainda do que eu quero, mas esse ano Deus me deu uma sacudida. Que é sempre bom a gente ver que a gente não é nada sem ele. E é uma pessoa que eu não agradeci pessoalmente, porque eu não consigo ver, eu já começo a chorar de novo. É a minha mãe. Então, mãe, se a senhora ver esse vídeo, ai meu Deus, saiba que eu sou extremamente grata, porque da descoberta pra a perda, se não fosse a senhora do meu lado, eu lembro que eu até comentei com as pessoas dizendo que tava passando por um processo, tava tomando medicação novamente, porque eu tava com depressão, tava com ansiedade, isso antes de descobrir a gravidez. E depois que eu passei por tudo isso, eu achava que eu não ia aguentar. Só que quando eu saí do hospital, que eu vi minha mãe naquela situação, Jesus me deu forças, porque eu não queria que a minha mãe sofresse mais do que ela já tinha sofrido comigo ali. Então, mesmo sem saber, mãe, a senhora foi a força que Deus me deu, a minha base naquele momento. E eu só resto agradecer por tudo. Pelas noites que a gente passou fazendo planos de chá revelação. Quando a senhora ligava pra mim, pegando no meu pé pra eu comer. Por tudo, por cada cuidado. E por não ter soltado a minha mão nesse pior momento da minha vida. E ter passado por isso junto mesmo comigo. Dormido lá, nem dormido, né? Em cima de cadeira. Ter feito todas as orações pra mim. E até hoje, quando eu tô triste ou quando eu posto alguma coisa assim, ela sempre vem, conversa comigo, porque a vida continua. Então, sou grata pelas orações que eu recebi. Acho que esse vídeo ficou mais longo do que eu esperei. E tem muita coisa que a gente acaba esquecendo de falar, mas que quem está passando por isso, meus sentimentos também. E dizer que estamos todos juntos nessa. Se alguém tiver alguma dúvida de alguma coisa, pode falar aqui. Tem o meu Insta também. E enfim, tudo na vida passa, tudo é aprendizado. E cada coisa que Deus faz na vida da gente são de modos diferentes. Como se a gente não entende hoje, só vai entender lá na frente. E obrigada por todo mundo que falou comigo, né, no tempo.
por todas as orações, por tudo e dizer, é isso, o vídeo. Espero fazer vídeos mais felizes depois, mas é isso, gente. Se vocês quiserem, depois eu posto também o vídeo revelando a gravidez pro pessoal. E, enfim, obrigada. Fiquem todos com Deus.